Querido Pai Celestial, é com alegria e prazer, Senhor, que estamos nesta manhã diante de Ti, na Tua presença, ó Senhor, para Te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, já a boa noite de paz que nos tens concedido, a oportunidade de podermos estar neste lugar, ó Senhor, para louvar, bendizer e agradecer-Te, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Te obrigado pela boa semana que nos deste, pela Tua proteção, ó Senhor. E neste dia, Senhor, pedimos a Tua bênção para cada irmão que aqui já está, aqueles que possam vir a caminho, ó Senhor. Deus, e esta situação, Senhor, que está uma vez mais a agravar-se em todo o mundo, ó Senhor. Deus, põe a Tua mão, Senhor, e lembra-te de nós, lembra-te do Teu povo, lembra-te desta situação, Senhor. E confiamos em Ti, descansamos em Ti, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Senhor, porque sabemos que Tu tens todo o poder e toda a autoridade sobre todas as coisas, ó Pai. Por isso te pedimos, Senhor, a Tua proteção para as nossas vidas, Senhor. E eu te entrego tudo isto em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. E juntos podemos dizer: Amém. Aleluia. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Este coro diz: fico feliz em ir em tua casa, amém? Amém. O Aleluia. salmista dizia: eu irei quando me disseram vamos à casa do Senhor. E nós nos alegramos de estar na casa do Senhor para louvar e agradecer o seu nome, amém? Aleluia. Vamos glorificar e honrar o seu nome. Aleluia. Em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Estou feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Estou feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Estou feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Estou feliz em vir à tua casa e ver minha voz e cantar. Minhas mãos e adorar. Estou feliz em vir à tua casa e ver minha voz e cantar. Aleluia. Estou feliz em vir à tua casa e ver minhas mãos e adorar. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Para sempre. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. I am so glad to come to the Lord's house and lift up my voice with praise. I am so glad to come to the Lord's house to lift up and worship His name. I am so glad to come to the Lord's house and lift up my voice with praise. I am so glad to come to the Lord's house to lift up and worship His name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord forever. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord forever. Bendito, bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Para siempre. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor, para siempre, para siempre, para siempre.
Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Amém. Para sempre glorificamos e honramos o nosso Deus. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Amém. Quero estar na tua presença e poder te contemplar. Necessito estar contigo. Necessito adorar. Quero estar na tua presença e poder te contemplar. Necessito estar contigo. Necessito adorar. Dá-me Lord, I'm longing for your presence, and I want to see your face. Lord, I need you close beside me. Lord, I need to give you praise. Lord, I'm longing for your presence, and I want to see your face. Lord, I need you close beside me. Lord, I need to give you praise. From your bounty fill me up. Fill my cup, oh Lord. I need more of you. Fill my cup, oh Lord. From your bounty fill me up. Fill my cup, oh Lord. I need more of you. I need Necesito dame necesito dame necesito
Aleluia. Glorioso Deus e Pai, glorificado seja o teu nome. Precisamos, Senhor, verdadeiramente da tua presença, da tua graça, do teu amor, Senhor. Oh, Senhor, estarmos na tua presença, Senhor, a desfrutar a tua glória. Oh, Pai Santo, vem agora, Senhor, fortalecer-nos, Senhor, abençoar-nos, Pai Santo, Senhor, e encher-nos, Senhor, com a tua graça, Senhor, Pai Santo, a tua palavra ser administrada, que possamos ser fortalecidos, Senhor. Abençoa o teu servo, vai agora trazer a mensagem. Vem, Senhor, aleluia, colocar as palavras adequadas na sua boca, Senhor. Vem, Senhor, ó Senhor, guiar todas as coisas, Senhor. E desde já te agradecemos e pedimos estas coisas em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, vamos nesse momento então receber o servo do Senhor Pastor João com a palavra. Amém? Na semana passada, os irmãos estão recordados, nós tentamos partilhar convosco acerca da perseverança. Não é? Nós dissemos que, através de vários exemplos, que a perseverança é o caminho para a vitória. Não é? E vemos vários exemplos. Irmãos, e perseverar é importante porque, como eu disse, a nossa caminhada espiritual é como uma maratona, não é? Não é uma corrida rápida, é longa. Não é? Então é importante nós consigamos perseverar. E como o Senhor Jesus dizia, e se vocês se recordam lá, o capítulo de 24 de Mateus, no verso 13, quando Jesus disse, aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, nós fomos estimulados a perseverar, não é? Até ao fim. No entanto, isto significa o quê? Que persistir, não é? Nós temos que continuar a procurar manter a nossa comunhão íntima com Deus nesta caminhada. Enquanto estivermos neste mundo, nós temos que nos esforçar e persistir para não desistir de manter esta comunhão e esta intimidade com Deus. Não é? No entanto, há aqui um detalhe muito importante e que nós precisamos ter consciência disso. É que perseverar neste mundo. Mas este mundo é um mundo que está vivendo uns momentos complicados e perturbados e difíceis, não é? Nós estamos a viver um mundo cheio de insegurança, não é? Não há paz, não há tranquilidade neste mundo. O que é que há? Há sim guerra, violência, não é? Agressividade, não é? E este ambiente de inquietação, este ambiente de ansiedade, não é? Está a espalhar-se, é generalizado em todo o mundo, não é? Inclusive nós também, como nós sabemos recentemente, também estamos a assistir a uma agitação grande neste país e isto perturba-me como um líder espiritual. Porquê? Porque o que nós temos é que manter a nossa comunhão, intimidade com Deus, não é? E muitas vezes esta agitação faz-nos ficar nervosos, tensos, não é? E faz com que a gente se esqueça de algo muito importante, que é manter a nossa comunhão diária com Deus, porque quando nós afrouxamos nesta comunhão com Deus, nós estamos a um passo do arrefecimento espiritual, não é? Irmãos, e nós não podemos nos deixar envolver por esta situação, não é? Por as agitações, por momentos menos, ou melhor, por vivermos momentos mais agressivos, com violência, com agressividade. Irmão, e isto perturba a nós como cristãos, não é? E quando Deus diz que temos que perseverar, persistir até ao fim, isto faz-nos pensar, irmão, como é que nós temos que nos comportar, como é que nós temos que reagir num mundo destes, não é? Porque, irmãos, o nosso inimigo, e este é um ponto muito importante que nós, à partida, temos que logo pensar nisto, e Jesus falou disso, do ladrão, e aqui nós sabemos que quando Jesus fala que o ladrão veio, lembra-se, matar, roubar e destruir, não é? Ele estava-se a fazer estava a levar este ladrão para a figura de Satanás, porque é isso que ele faz. Ele só quer destruir, não é? E o que é que ele está fazendo neste momento? Ele está a fazer que, ao promover a guerra e o ódio entre as pessoas, não é? O que é que ele está a fazer? Está a fazer que o amor entre as pessoas diminua, e por isso nós vimos que o versículo anterior dizia mesmo que por o amor de muitos,
ou melhor, pela maldade, pelo pecado aumentar, o amor de muitos está a esfriar, não é? Então, e ele está a fazer isto, está a fazer que o amor diminua e depois ele fica a assistir, não é? E por isso é que muitas vezes nós percebemos que às vezes as relações entre as pessoas, a agressividade é grande. Porquê? Porque é o que o inimigo quer fazer, não é? O inimigo quer pôr as pessoas em guerra, em conflito uns com os outros e depois fica a assistir, porque é isso que ele deseja. O alvo dele é criar conflito, guerra, atrito. Para quê? Para que as pessoas se desrespeitem, se ofendam, se tratem mal. É isto que o nosso inimigo está a fazer, não é? E tendo consciência de que este ambiente não está a ser forte nesta agitação, nesta perturbação, eu gostaria de, neste domingo, e se Deus o permitir, no próximo domingo, partilhar convosco sobre esta pergunta que é o tema da minha mensagem. É: como é que nós nos devemos comportar, nós, estou a falar de cristãos, nós como cristãos, como devemos nos comportar diante de uma sociedade tão vamos lá, perturbada, tão agitada? Como é que o cristão tem que fazer? É uma situação que o Senhor diz, manda-nos persistir, mas perante uma situação tão complicada, como é que nós temos que fazer? O que é que o cristão tem que fazer? E quando eu digo o cristão, digo realmente aquele que quer seguir realmente a Jesus, não o religioso. Porque há muita gente que se diz cristão, mas é mais uma religião e esses não estão muito preocupados com isso. Mas nós que queremos, e eu desejo isto, de ser seguidor de Jesus, né? Então nós vamos partilhar convosco e perguntar, irmão, como é que nós como cristãos temos que nos comportar neste mundo tão perturbado e tão agitado? Em primeiro lugar, é assim, nós temos que ter consciência e temos que aceitar que, repare, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém? Então, este é o primeiro comportamento que eu queria partilhar convosco e comigo também, que é, nós perante a agitação e a perturbação que está no mundo, nós temos que ter consciência de uma coisa, é que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. E esta realidade, ela vem do próprio Jesus, não é? Porque o próprio Senhor Jesus, ali em João, no capítulo 17, quando ele faz a oração ao Pai, está orando pelo Pai, nós vamos ler o que é que Jesus orou, não é? Vejam a oração de Jesus. Ele disse, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Porquê? Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Verso seguinte, diz mais alguma coisa, diz, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E ainda, mais uma vez ele diz, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não é? Então, o que é que Jesus nesta oração nos quer ensinar? Quer ensinar que os cristãos, os seguidores de Jesus, não têm de viver isolados do mundo. Não. Temos que viver no mundo. Ele diz, Pai, não quero que os tires do mundo. Mas qual é o comportamento do cristão? É viver neste mundo, mas não acomodados ao mundo. Isto é, viver neste mundo, mas não iguais ao mundo. Não fazer igual ao mundo, não é? Porque nós não somos deste mundo. Lá em Levítico, para recordar, quando Deus fala ao povo de Israel e quando Deus criou a sua nação, ele diz isto, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E agora? E separei-vos dos povos para seres Deus. Separei-vos. Isto de separar, o que é que isto significa? Significa que temos que viver, não é? Distanciados, não temos que viver isolados, não temos que agora formar um núcleo, e há denominações religiosas que vivem assim, né? Vêm lá, estão isolados, não têm contactos com ninguém, mas não foi isto que Jesus ensinou, e não era este o plano de Deus. O que é o plano de Deus é que Ele nos separou, isto é, vivemos neste mundo, mas distanciados da prática deste mundo, não é? Eu recordo para os irmãos terem a noção qual foi, e se vocês agora vão refletir, qual foi o erro da família de Ló? Foi precisamente não se ter
separado, distanciado. Ele juntou, ele viveu ali em igualdade. Ele deixou que o espírito que estava ali, que não era de Deus, os influenciassem, não é? E eles não viveram distanciados, eles não viveram separados, não é? Porque, irmão, nós temos que ter consciência, e eu penso que todos nós temos isso, que o ambiente que nos rodeia influencia os nossos comportamentos, inclusive os espirituais, não é? É como na nossa natureza. Olhamos para a natureza, o que é que a gente vê? Vê precisamente isso. Como eu estava a falar e estou a relembrar, as plantas, por exemplo, não é? Como é que elas crescem? Dependendo do ambiente, não é? Porque se aquilo tiver um tempo mau, frio, coitadinho das plantas, e nós sabemos, não é? Quando chegar agora daqui a bocado, há algum tempo, o frio, a neve, coitadinho das plantas, não é? Mas quando tem aquele solzinho, quando tem aquela chuvinha, as plantas, portanto, o ambiente influencia. E no sentido espiritual, irmão, nós temos que entender que é isso que acontece. Quando nós vivemos com intensidade ou vivemos próximo, não distanciados do mundo, nós ficamos mais tarde ou mais cedo influenciados pela sua maneira de pensar, pela sua maneira de reagir, não é? Irmãos, assim aconteceu com o povo de Israel. A palavra de Deus nos fala que o povo de Israel, sempre que ele não se afastava dos povos pagãos, quando havia uma aproximação, quando eles começavam a ter intercâmbio, não é? O que é que acontecia? Eles faziam o que aqueles povos faziam, automaticamente eles pecavam, desobedeciam a Deus e Deus trazia-lhes a disciplina. Porquê? Porque eles viviam deixando-se influenciar por um ambiente que estava à sua volta, não é? Então nós, como povo de Deus, nós temos que também ter esta consciência que não podemos viver, não é? Nesta aproximação, nesta intensidade de igualdade com o povo, não é? Nós temos que nos separar, temos que viver no mundo, mas de consciente que não somos deste mundo. E o que é que isso significa? Significa que nós temos que viver o mundo conscientes de que estamos de passagem. Não é? Nós não vamos... o nosso fim, o nosso destino não é aqui, não é? O apóstolo Paulo diz alguma coisa bonita, que eu penso que vocês gostam deste versículo como eu, não é? Filipenses, no capítulo 3 e no verso 20, o que é que o apóstolo Paulo diz lá? Não é? Vamos lá ler todos juntos? O que é que diz lá? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. A nossa cidade está nos céus. Aleluia. Vivemos em Filadélfia, Glória. não é? Mas fisicamente estamos aqui. Mas onde é que está a nossa mente? Aleluia. Nos céus. Nós sabemos que estamos aqui, mas que daqui a pouco não vamos estar mais aqui. Nós vamos para a nossa cidade, porque a nossa cidade está nos céus. Assim sendo, toda e qualquer atitude que nós temos que ter neste mundo é com a consciência de que nós somos aqui peregrinos. Que é isso que o apóstolo Pedro fala, lá em 1 de Pedro, no capítulo 2 e verso 11, não é? Os irmãos, vamos ler para perceber que, como eu disse de manhã, eu gosto que os irmãos leiam para não pensar que sou eu que estou a dizer as coisas. Não, está ali, não é? O que é que diz o apóstolo Pedro, não é? Diz lá assim, amados, peço-vos como a quem? Peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra... Fala para vocês como vocês sejam peregrinos e forasteiros. E se há alguém que melhor sabe o que é ser peregrino e estrangeiro num país, somos nós, não é? Nós estamos aqui, não é? Mas nós não temos as nossas raízes, não é? E infelizmente nós, não é infelizmente, até a palavra não devia ser usada, não é? Mas conhecemos muitas pessoas que vêm de Portugal e do Brasil, estão aqui, vivem anos, fazem a sua vida, conseguem adquirir os seus planos, os seus projetos, mas depois regressam, não é? Há pessoas que estão aqui a viver, e não me compete a mim discutir isso, mas há pessoas que estão aqui a viver anos e anos e anos, mas não têm seguro, não têm isto, não têm aquilo. Porquê? Porque o alvo deles é regressar, não é?
Então, irmão, no sentido espiritual, nós também precisamos ter esta consciência que estamos a viver neste mundo, mas a nossa mente, o nosso alvo, a nossa meta não está aqui, não é? Portanto, por isso é que eu digo, o mundo está agitado, está perturbado, está irritado, mas a nossa cidade está nos céus. Amém, irmãos? Há um versículo em Hebreus, no capítulo 11 e no verso 13, para nós vermos o exemplo que os nossos queridos irmãos do passado nos deixaram. Porque este livro 11 de Hebreus, como os irmãos sabem, é aquela lista dos heróis da fé, daqueles grandes líderes, daqueles grandes homens, não é? E o apóstolo que escreveu aos Hebreus, o que é que ele diz? Diz que eles, todos aquela lista enorme, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, e agora? Confessaram o quê? Que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Foi assim que eles viveram, não é? Eles viveram este mundo, mas com a esperança de que a cidade deles, o futuro, não era aquele mundo, era no céu, era na presença de Deus, e viveram esses anos todos, e por isso eles dizem que pela fé eles se agarraram. Porquê? Porque eles sabiam que o fim da sua vida não era neste mundo, não é? Então, irmãos, se nós somos estrangeiros neste mundo, se nós estamos de passagem por este mundo, nós não podemos ficar presos às questões que estão à volta neste mundo, não é? Vamos deixar aqueles que estão envolvidos nas coisas. Ok, eu estou aqui. Eu vou dar um exemplo prático para ajudar os irmãos a perceber como é que as coisas funcionam. E vocês certamente vão concordar comigo. Que é assim, quando alguém, nosso amigo, nos convida para nós irmos visitá-lo, nós vamos. Estamos contentes, é um amigo, vamos lá. Mas quando chegamos lá, é uma imaginação, não é? Você chega lá, imagine, não gosta do ambiente, não é? Vê que o clima não é o melhor, os vizinhos, aquela situação, não é? Vocês ficam desconfortáveis, certo? Mas o que é que vocês acham? Ou o que é que vocês pensam? Eu vou voltar aqui só mais uma hora e 2 horas e eu vou embora daqui, não é? Nós não vamos começar a questionar, nem guerrear, nem a discutir com os vizinhos, não é? Nós vamos, fazemos a festa, estamos lá com os nossos amigos, mas a nossa mente diz, eu daqui a bocado vou-me embora, não é? Irmão, isto é o mesmo que tem que acontecer aqui neste mundo, não é? Nós estamos a viver aqui, vimos as pessoas todas agitadas, todas perturbadas, irritando-se, ofendendo-se uns aos outros, mas irmão, que Deus nos ajude a nós não nos envolvermos muito nisso, porque a nossa cidade não está aqui, não é? Nós estamos aqui de passagem. Amanhã vamos para a presença do nosso Pai, vamos para a nossa casa, e por isso, irmãos, esta é que tem que ser a nossa postura, não é? Como eu disse, vamos deixar, e é aquilo que eu digo, vamos deixar que os guerreiros deste mundo guerreiem entre si. Deixem lá, não é? Guerreiem, querem guerra, façam guerra uns com os outros, ofendam-se, tratem-se mal, façam o que vocês quiserem, mas olhem que eu não me vou envolver nesta guerra, porque eu estou aqui de passagem, não é? A gente vai a uma casa do outro, paciência, deixa andar que eu estou daqui a um bocadinho eu vou embora, não é? É isto que o Senhor nos quer ensinar, quando nós temos que entender e compreender que somos estrangeiros e peregrinos. Nós estamos aqui, mas daqui a um bocadinho vamos embora, não é? Mas, irmãos, como eu disse há pouco, eu fico um bocado, vamos lá, não digo perturbado, mas fico triste por ver muitas vezes certos cristãos, pessoas que se dizem muito conhecedores da Bíblia, a se envolverem em excesso, não é? Com estas guerras, com estas, deixem-me usar uma expressão sem ofender ninguém, estas politiquices, estes conflitos. Há cristãos que ficam tão empenhados com isto que eu fico nervoso. Porquê? Porque vejo que o tempo que eles deviam estar a adorar a Deus, a buscar a presença de Deus, a ler a palavra de Deus, estão a fazer guerra uns com os outros. Isto é assim, isto é assado, não gosto disto, não gosto daquilo. Estão-se a envolver com muitas questões e estão a perder o tempo, não é? O seu tempo está a ser esquecido de que nós precisamos nos preparar, porque nós estamos aqui, mas não somos daqui, não é? O nosso destino não está
está aqui, não é? Irmãos, e outra coisa, as pessoas às vezes questionam-se, fazem guerra, fazem conflitos, ofendem-se uns aos outros e estão-se a esquecer de um outro detalhe muito importante, que é aquilo que eu queria agora entrar neste área importante, que é assim, irmãos, Deus está no trono Aleluia. e nada acontece que Ele não permita. Aleluia. Não vale a pena a gente, desculpa a expressão, esgravatar ou fazer birra ou fazer qualquer coisa. Não vale a pena. Porque quem está no trono é Deus, é que controla tudo, Deus é que faz, Deus é que determina e tudo o que acontece é porque Deus o permite e não vale a pena nós saltarmos e fazermos o que quisermos. Por isso é que eu disse há pouco, quando se vê que pessoas que estão envolvidas com estas questões estão a perder a sua energia, não é? Em vez de estarmos voltando para Deus, a ajudar o nosso próximo, orando, buscando a comunhão com Deus, mas não, estão muitos em guerras, mas esquecem-se que façam o que quiserem, pensem o que pensarem, Deus está no trono e Deus nada acontece. E que Ele não permita, claro, não é? Então eu vou dar aqui aos irmãos 4 exemplos para vocês entendermos isto, para percebermos que Deus está no controle de todas as coisas. Primeiro, irmãos, a vida de cada um de nós está nas mãos de Deus. A nossa vida, cada um de nós está nas mãos de Deus, não é? E qual é o exemplo? É o de Jó. Quando Satanás vai à presença de Deus e temos aquele diálogo entre Deus e Jó, não é? Deus e o irmão Jorge vai colocar ali em Jó no capítulo 1 e verso 12, vejam o que é que Deus lhe disse, não é? Acerca de Jó. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. E agora? Somente contra ele não estendes a tua mão, no sentido de lhe tirares a vida. Porquê? Porque a vida está nas mãos de Deus. Deus, tu podes assustá-lo, podes tentar, okay? Mas a vida não. Porque a vida está nas minhas mãos. Mas o que é que isto nos ensina? Ensina que, com este episódio, que Satanás tem algum poder. E conhecemos bem a história, não vale a pena a gente agora dizer, ele tem algum poder. Mas Deus tem um poder maior e Deus é que dá a ordem. Não é? Nada acontece na tua e na minha vida que Deus não tenha o controle. Não é? Não é como eu disse, não é? O Deus hoje não adormece e acorda amanhã e já passou e eu não estava a ter. Não. Nada acontece. A nossa vida está nas mãos de Deus. A segunda coisa é que quer a bênção, quer a maldição ou o castigo, também está no controle de Deus. Não é? E Deuteronômio 30, verso 19, não é? O verso 15 e o verso 19, todos os versículos que os irmãos poderão ler antes, fala da bênção de Deus, da maldição, se o povo de Israel comprometer-se com Deus, se fizer a vontade de Deus, Deus abençoa, se não fizer, Deus traz o disciplina e tal. Mas resumindo tudo isso, o que é que diz ali? Diz que os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te proposto a vida, a morte, a bênção e a maldição. E agora, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua. Deus tem o controle da bênção e da disciplina. Está no controle de Deus. E ela diz, se tu viveres bem, serás abençoado. Se tu não quiseres, se tu não fazeres a vontade de Deus, então a disciplina tem. Portanto, não vale a pena nós pensarmos de outra forma, não é? Quando Deus tem o controle da bênção e do castigo, da disciplina. Um exemplo que nós podemos ler ali é em Números 23 e verso 8, quando fala daquela história de que o rei Balaque queria amaldiçoar o povo de Deus, não é? Chamou o profeta e manda amaldiçoar. E o que é que disse o profeta a ele? Diz lá, o profeta o que é que lhe diz? Como amaldiçoarei o que Deus amaldiçoou? Como é? E como detestarei, ou como acusarei eu, ou como eu farei disciplina, quando
amaldiçoa. Amém. Não posso. Isto porquê? Porque ele diz, não vale a pena porque Deus está no controle. Tudo aquilo que eu possa dizer não tem reflexo, não tem positividade. Porquê? Porque o Deus é que tem. Tudo não vale a pena eu estar a querer amaldiçoar. Porque é que eu vou estar a acusar o povo, não é? Quando Deus não acusa, não é? Não vale a pena, não é? Este é um ensino que nós temos que aprender, não é? Em terceiro lugar, já falamos da nossa vida, já falamos da bênção e da maldição. Em terceiro lugar também, nós temos que entender que as próprias autoridades estão nas mãos de Deus. Não é? Tudo aquilo que governa, governa porque Deus o permite. Porque se Deus não o quiser, ele não governa. E nós vemos isso com o exemplo com Daniel acerca do rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho, não percebia nada, ficou nervoso, e chamou os seus sábios e eles não conseguiram, até que Daniel, diz a palavra de Deus, vai para a sua casa, ora ao Senhor, pede a Deus que lhe dá a revelação, e Deus dá. E ele diz isto em Daniel, no capítulo 2, no verso 21, quando ele recebe a revelação de Deus, ele diz algo muito excepcional. E é isso importante. O que é que ele diz? É ele, e isto é uma referência a Deus, que muda o tempo e as estações. Remove o quê? Os reis e estabelece os reis. É ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ponto final. É ele que tem controle de tudo. É ele que controla a natureza. Não é? É ele que controla os reis. Quem governa, governa porque Deus permite. Não é? E quando Deus acha que é o tempo de ele ir arejar as ideias, Deus diz assim, não, chega, vai embora. Não é? E é o que Daniel diz ao rei. E nós sabemos o que é que aconteceu. Anos mais tarde, quando o rei começa a olhar para a Babilónia e acha que a Babilónia é fruto da sua inteligência, que não há ninguém mais sábio do que ele fez o que fez. O que é que Deus lhe fez? Pô-lo a comer erva com os animais. Sabe porquê? Porque ele se exaltou. Ele pensou que ele é que tinha o controle, ele é que manda, ele é que governa, ele é que dirige, e Deus assim então vai comer a erva. E o que é mais interessante e mais impactante para mim é que quando Deus vira a condição dele, é porque diz a palavra de Deus que ele olhou para cima e deu honra a Deus. Disse, afinal, Deus é grande, afinal, tudo está nas mãos de Deus. E quando ele reconheceu a autoridade de Deus, então Deus virou. Não é? Então, irmãos, é bom nós percebermos, não é? E vejam que eu estou dentro daquele tempo que nós estamos aqui, não nós temos que estar muito nervosos, temos que saber viver, mas que sabemos que Deus está no controle. Não vale a pena a gente querer fazer muita coisa, o homem querer fazer o que quiser, porque Deus está no controle, não é? E a confirmação desta realidade é que depois de Daniel explicar o sonho, o próprio rei engrandece o poder e a autoridade de Deus. Ele reconhece que o grande Deus é o Deus de Daniel, não é? E é isso que nos dá uma certa alegria e prazer, saber que grande é o nosso Deus e que nós servimos este Deus e que infelizmente muitas pessoas não querem seguir a Deus, mas que Deus nos ajude a sermos fiéis e a saber que Deus está no controle de todas as coisas, não é? Um outro ponto, um quarto ponto destes exemplos é que os planos que Deus tem para ser cumpridos, eles vão se cumprir. Mesmo que o homem não queira, ou até que o homem queira virar o plano de Deus. Não vai conseguir. E nós temos um exemplo. Eu estou a tentar dar sempre exemplos para comprovar aquilo que eu estou a querer dizer. E este exemplo é o exemplo do dilúvio, após o dilúvio. Quando Deus acabou o dilúvio, Deus deu uma ordem às gerações de Noé, que foi: espalhem-se agora pelo mundo. E se nós formos ler, irmão, ponha Gênesis no capítulo 11, vejam o que é que acontece. Deus tinha dado a ordem, fixem isto, que Deus tinha dado a ordem para eles se espalharem por toda a terra. Mas eles, o que é que eles disseram? Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos um nome, e agora, querem ler comigo o resto? Para que não
sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O que é que Deus disse? Espalha-se. E eles disseram, não nos vamos espalhar, não é? Mas Deus, irmãos, é isso que é importante. Eu disse que os planos de Deus são para cumprir, mesmo que o homem não dê as voltas para não fazer. Não. Amém. Veja o irmão Jorge, ponha o verso seguinte, aí o verso 7 e o verso 8. O que é que disse Deus? Quando eles disseram, não, vamos ficar aqui, diz Deus, deixamos. Não é? E este deixamos é Deus a falar na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Ele sabe, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E o verso seguinte, olha o que é que lá está. Assim o Senhor o quê? Os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram a edificar a cidade. Aleluia. Espalhem-se. Não, Senhor, nós vamos fazer aqui uma cidade, vamos ficar aqui todos juntinhos, vamos fazer isto, é o que a gente quer. Não é? O homem decidiu não obedecer a Deus. Aquilo que Deus diz, eu quero saber, nós é que sabemos, vamos ficar todos aqui. Mas eles esqueceram-se que o plano de Deus vai ser cumprido. Deus os mandou espalhar e vai, o que é que Deus fez? Confundiu as línguas deles todos, eles daqui a um bocado ninguém se começou a entender, não se entendia, então começaram a espalhar-se com o grupinho que se entendiam e foi. Irmãos, o plano de Deus vai se cumprir. Quer o homem queira, quer o homem não queira, não é? Nada vai mudar o plano que Deus tem para nós, não é? Tudo isto mostra o quê, irmãos? Que não vale a pena nem o homem, nem nós, nem o próprio diabo tentar contrariar o plano que Deus traçou. Deus tem um plano traçado para o mundo. Deus tem um plano traçado para as nossas vidas, para cada um de nós. Deus tem um plano traçado. E não vale a pena nós queremos alterar as coisas, nem fazer o quê? Não, irmãos. Deus tem e as coisas vão se cumprir, não é? Desejamos o que desejamos, se não for no plano de Deus, não se vai cumprir. Então, irmãos, não vale a pena agirmos isto ou aquilo, que aconteça isto, que aconteça aquilo. Porquê, irmãos? Mesmo que a gente não entenda as coisas, porque há muitas coisas que acontecem que a gente não entende, a gente só tem um caminho. É seguir o exemplo de Jesus Cristo. Porque no momento mais complicado e difícil da sua vida, Jesus, como homem, tinha um plano. Não é? Por isso, ele, quando orava ao Pai, ele disse: ó Pai, se for possível, passa de mim esse caso. Ó Pai, eu, como homem, humanamente, eu não quero vir à cruz. Que senão... Mas o que é que ele disse? Contudo, seja feita a tua vontade. Amém? E, irmãos, é isto que nós temos que aprender. E que o Senhor nos ajude a poder viver a nossa vida a dia com este plano. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não entendo isto, não estou a perceber, não sei porque é que isto acontece, porque é que isto não foi assim, porque é que está a ser assim. Eu realmente gostaria que fosse assim, o meu plano era que fosse assim. Irmão, mas curvemos-nos com humildade diante de Deus e diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Não é? Irmãos, a nossa relação com Deus, esta submissão a Deus, irmãos, é que nos vai dar a tranquilidade para nós vivermos num mundo agitado e perverso e mau e corrupto. Não é? É a tranquilidade que Deus dá. É isso, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, tu estás no controle. Senhor, tu estás no trono. Não é? Por isso, Senhor, ajuda-me. E há um outro detalhe que eu gostaria de ler aos irmãos. Há um versículo que eu já descobri assim há muito tempo e tem-me ajudado muitas vezes a ultrapassar algumas interrogações que às vezes estão na minha cabeça. Não é? E é assim, este é o apóstolo Paulo que diz a Tito, diz assim, e o que é que ele diz lá? Cada vez diz assim: evita discussões insensatas, não é? Genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis, quer dizer, sem valor. Não é? Vamos continuar a ler o verso seguinte, em que ele diz: evita o homem faccioso, aquele que tem por tendência a criar guerras, conflitos, não é?
aquele que só gosta de fazer agitar as águas, não é? Evita essa pessoa. Depois do último estalo, primeira e segunda vez, não é? E o verso seguinte diz: pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenado. Não é? O versículo do início, o que é que diz lá? Evita discussões, não é? Evita entrares em diálogo, em conversa, não é? Porque diz o versículo, porque diz assim, até repare que eu ainda estava a falar e até estava, quando estávamos a comer qualquer coisa, estava a comentar com a minha esposa sobre isto, não é? Porque o texto diz uma coisa bonita, diz que genealogias, contendas, é o verso 9, não é? Sobre a lei, não é? Sobre a lei é que não discutas os planos de Deus, não é? Não discutas, não comeces a discutir, aliás, porque ele diz, evita essas coisas, debates sobre a própria lei. O que é a lei? É as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, é o plano de Deus, não é? Há pessoas que estão neste mundo a querer discutir as coisas de Deus, irmão. Não temos que discutir, não é? Como já vimos, tudo está no controle de Deus, tudo vai ser feito como Deus quer, até, mas que Deus nos ajude a agir dentro deste conceito, deste conselho, melhor dizendo, que o apóstolo Paulo dá a Tito. Porquê? Porque se nós nos desgastarmos com as coisas terrenas, não é? E nós deixamos de ter aquela edificação que é necessária, irmão, não é? As nossas conversas, por isso o apóstolo Paulo diz, faça-se tudo para edificação, não é? Portanto, tudo que falamos, tudo que discutimos, deve ser feito com o único sentido de quê? De edificação, não é? Porque a paz interior, irmãos, é importante para nós ultrapassarmos as contrariedades da vida. Nós sabemos muito bem que a nossa vida não é tão bonita e tão risonha como nós gostamos. Às vezes nós queremos um plano e a coisa não corre bem, não é? Contrariados, adversidades e tal. Irmão, mas se nós tivermos uma paz interior, e esta paz só Deus a pode dar, não é? É que nós enfrentamos as coisas e dizemos assim, ok, Senhor, está difícil, mas o Senhor, por favor, não é? É dentro daquele contexto de que o próprio salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu encontre dificuldades, ainda que eu encontre as contrariedades, ainda que eu encontre as adversidades, ele diz, eu vou confiar em ti porque sei que tu estás comigo. Portanto, tudo está nas mãos de Deus. Amém? Irmãos, o que é que isto nos ensina a mim? E antes de entrar em 3 notas importantes, é assim, irmãos, deixem-me dizer uma coisa. Esta é a minha opinião. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas esta é a minha opinião. Irmãos, uma das belezas da vida é a diversidade. Diversidade em que sentido? Nos gostos, nos comportamentos, nos desejos, não é? Irmão, se todos nós que aqui estamos, não é? Gostássemos todos da mesma comida, se todos nós gostássemos da mesma roupa, ou da mesma cor, ou dos mesmos gostos, irmão, acho que a coisa seria assim um bocadinho fraca, sem sentido. Esta é a minha opinião da vida, não é? Mas o que torna a vida mais alegre é as diferenças, não é? É um pensar de uma maneira e o outro pensar de outra, não é? É um gostar de uma coisa e o outro gostar de outra. Mas essencial, o que é importante? É nós sabermos aceitar as opiniões divergentes uns dos outros para que em conjunto nós possamos encontrar a solução certa. A própria palavra de Deus diz isso, não é? É na multidão dos pensamentos que está a sabedoria, não é? É na diversidade, não é? E eu acho que neste momento, uma das grandes pontos negativos da sociedade é que a sociedade não está a querer aceitar a opinião do outro, não é? Porque aquilo que eu penso tem que ser feito. E se tu não estás, mata, destrói, acaba, termina. Não é isto que está no plano de Deus, não é? O plano de Deus está que nós saibamos, não é? Por isso nós não somos iguais aos homens, às mulheres, cada com a sua fisionomia, com os seus gostos diferentes. Irmão, Deus criou-nos diferentes. Então, se Deus criou-nos diferentes, irmão, que Deus nos ajude também a compreender e entender que quando a adversidade existe, é uma bênção para todos. Mas quando a adversidade não existe, irmão, ela fica sem sentido. Então nós precisamos de que Deus nos ajude a saber aceitar, não é, as opiniões uns dos outros. Por isso eu tenho dito muitas vezes que um dos versículos bonitos que eu gosto na Bíblia é aquele versículo que diz: considerai os outros superiores a vós mesmos. Não é? Oh, irmão, quando nós nos consideramos uns aos outros, quando nos
nos respeitamos uns aos outros, é uma bênção. Amém? Irmãos, dentro deste contexto de que Deus está no controle e que muitas vezes as pessoas estão a tomar comportamentos um bocadinho agressivos e até desconsiderando a pessoa de Deus, eu queria dar-vos 3 exemplos, não é? Que eu há muitos anos encontrei um artigo, está na internet, qualquer pessoa pode pesquisar na internet que ela está lá, que tem o título é "Com Deus não se brinca". E então, estes exemplos que eu tenho, são vários, mas eu vou mencionar 3 para nós percebermos como às vezes o homem é leviano nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Não é? E como o título diz muito bem, com Deus não se brinca, não é? Porque Deus traz na hora própria a disciplina quando nós guerreamos com Deus ou quando ofendemos a Deus, não é? Pronto. E então, um dos exemplos que esta lista, tem várias listas, mas são um bocado longas e são um bocadinho até, alguns nós conhecemos, outros não conhecemos, então eu escolhi aqueles 3 que são mais conhecidos para nós refletirmos, irmãos, que é preciso termos muito cuidado daquilo que dizemos e o que fazemos, porque, como diz o título, com Deus não se brinca e Deus está a chamar a atenção para isso. O primeiro exemplo que está lá é sobre o Titanic. Em 1909 foi construído aquele grande Titanic, não é? Aquele grande barco, e naquela altura ele foi considerado um dos grandes navios de passageiros daquele tempo. Na primeira viagem, quando ele foi colocado ao mar e fez a primeira viagem, nessa viagem, uma repórter da televisão dirigiu-se ao construtor, àquele que fez o navio, e fez esta seguinte pergunta: o que é que o senhor tem a dizer para a imprensa concernente à segurança do navio? O que é que você acha deste navio? Isto é um navio seguro? E diz que o autor, quem projetou aquele navio, num ar irónico, um tipo de gozo, disse assim: nem Deus poderá afundar este navio. Ele disse, nem Deus poderá afundar. Quer dizer, isto é seguro, isto aqui, Deus não mete aqui. Mas, queridos, com toda a tristeza que temos no nosso coração, a viagem não chegou ao fim. O grande barco se afundou e tudo acabou. Nem Deus afunda. Não brinques com Deus. Um segundo exemplo que eu queria falar é o John Lennon, que era um dos grandes compositor e fazia parte dos grandes grupos musical dos Beatles, não é? Toda a gente conhece o John Lennon. E ele, numa entrevista a uma revista americana, a um jornal londrino, não é? Numa entrevista, ele desclassificou o cristianismo. Disse que o cristianismo ia acabar, não é? Inclusive diminuiu a pessoa de Jesus, não é? E no meio de tudo, o que ele disse é longo, mas para abreviar, diz ele, em certo momento, diz ele assim: hoje nós somos mais populares que Jesus Cristo. Tempos depois, um jovem de nome Mark David fez 3 ou 4 ou 5, não sei se foi 4 ou 5 tiros e matou John Lennon. A popularidade terminou. Acabou. Nós hoje somos mais populares do que Jesus. Agora, ali voltar para os meus queridos irmãos brasileiros. Tancredo Neves, e vocês melhor do que ninguém conhecem, era um político muito famoso. E um dia, quando ele decidiu concorrer às eleições, à presidência, ele disse isto: se eu conseguir 500 votos do meu partido, ele disse isto, nem Deus me tiraria da presidência da República.
foi às votos, ele recebeu os 500 votos. Repare o que eu vou dizer agora, e se calhar os irmãos vão saber isso. Na véspera de ele tomar posse da presidência, adoeceu e 7 dias morreu. Mas 7 dias depois morreu. O que é que ele disse? Se eu ganhar os 500 votos, nem Deus me tira a presidência. Na véspera, adoeceu, não tomou posse e 7 dias depois morreu. Irmãos, outros exemplos estão lá muito longos, mas estes 3 são fáceis de nós assimilarmos e isto faz-nos perceber que o homem, né, tem que ter moderação naquilo que diz, naquilo que faz, naquilo que quando se dirige para Deus, a afronta que faz a Deus, porque, e agora o versículo Gálatas 6:7 está resumindo tudo aquilo que nós pudemos aqui a falar, não é? Que diz lá, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Isso a gente já sabe. Mas cuidado. Hoje continuamos a viver o quê? Um mundo em que as pessoas não pensam, não é? E brincam com Deus, afrontam Deus, fazem coisas para afrontar a Deus. Hoje, muitos até próprios tomam posse do lugar de Deus. Por isso Jesus disse que havia muitos que viriam e diziam, eu sou o Cristo. Fazem figuras e vão... E hoje em dia temos um problema. Durante daquele tempo que o Senhor falou, nem tanto. Mas hoje temos as televisões, temos as mídias, temos e tudo. E as pessoas muitas vezes fazem tudo e mais alguma coisa só para aparecer no ecrã, só para dar o show, para fazer isso. E às vezes dizem coisas na emoção e esquecem-se que está lá Deus no trono e que, irmãos, não podemos brincar com Deus. Por isso é que eu acho interessante o tema. Com Deus não se brinca. E é verdade. Nós, como filhos de Deus, sabemos isso. Amém? Olha, irmãos, que Deus nos ajude. E é isso que eu queria hoje partilhar convosco. E em conclusão, não é? Eu direi, irmãos, que não obstante os momentos de adversidade que estamos a viver, nós estamos a viver momentos perturbados, de agitação, de um lado e do outro, disto e daquilo. Pronto, vocês melhor do que ninguém também estão a acompanhar este período de perturbação e de agitação. E o que eu quero dizer, irmãos, perante tudo isto, nós como cristãos e como filhos de Deus, nós só temos que descansar em Deus, colocar a nossa esperança em Deus e deixar que Deus tenha a sua autoridade, mas nós precisamos nos preparar para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, como nós todos sabemos, está às portas. Irmãos, e vejo as pessoas todas muito agitadas, não é? E o meu apelo para nós é o último versículo que eu queria, o irmão Jorge vai colocar no salmista, Salmo 46. Perante tudo isto, meus queridos, que estamos a viver hoje em dia, há uma voz de Deus que diz o quê? Aquietai e sabei que eu sou Deus. Não é? Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Não é? Aquietai, eu sou Deus. O homem, diga o que disser, faça o que fizer, e invente, faça o que ele entender. Deus está no trono. E Deus vai sempre ser exaltado. Ninguém pode contrariar a vontade de Deus. Não é? Por isso, irmãos, o meu desejo, perante tudo o que nós estamos a viver, e se Deus permitir, no próximo domingo, voltaremos a focar mais outros aspectos que são essenciais para nós comportarmos com dignidade diante desta agitação e desta perturbação que às vezes tira a paz e tira a tranquilidade às pessoas. Mas, irmãos, o que eu desejo, e tendo em conta aquela parábola que Jesus contou das 10 jovens que estavam à espera do noivo, irmãos, o que eu desejo é que a gente, em vez de estarmos muitos crentes, o que eu desejo é que em vez de estarem preocupados com estas questões políticas e pandemias e essas coisas todas, e isto é bom, isto não é bom, faz assim, não se faz assim. Às vezes, em vez de as pessoas estarem a falar nisso, irmãos, que cada um de nós se preocupe e se prepare para ter o seu azeite
pronto Olha. para subir. Não é? Aleluia. E o azeite é a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Não é? Vamos preocupar-nos mais em pôr a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, deixar que Deus mantenha-se vivo nas nossas vidas Amém. e não deixar que Amém. outras coisas possam Amém. perturbar a Amém. nossa paz, a nossa Glória. tranquilidade e muito especialmente a nossa intimidade com Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E o que eu desejo é Aleluia. que os cristãos não se tornem rebeldes, não é? Não se tornem revolucionários, não é? Mas que, irmãos, nos tornemos humildes e submissos diante da vontade de Deus. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude. E o meu desejo é este, não é? Tenho estado a ver, a assistir estas guerras, as perturbações, estes comentários. Às vezes vejo coisas que me arrepiam. Não é? E eu tenho andado ao longo destas semanas a meditar na palavra de Deus e Deus tem posto isto na minha mente. Partilhar convosco, Glória ao irmãos. teu nome, Senhor. Está tudo em alvoroço. A panela A panela está a ferver. está a ferver, não é? É. Mas, irmãos, que Aleluia. nós saibamos Glória. aquilo que eu disse no princípio. A nossa necessidade está no céu. Aleluia. Não nos vamos envolver com estas guerras, não é? Mas dizemos, Senhor, e no domingo eu disse lá e agora também vou fazer. Fiz de manhã e vou fazer agora também. Santo. Vou deixar o véuzinho. O Santo. segundo comportamento que eu no próximo domingo queria partilhar convosco é este. Santo. Temos de olhar para Jesus. Aleluia. Autor e Hã? consumador da nossa Estas fé. guerras está tudo à nossa volta, com aquela grande confusão, mas o cristão Aleluia. tem que levantar os olhos para cima, olhar para Jesus, como disse a irmã o versículo logo ela toda, não é? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É para Jesus que nós temos que olhar, não é? Porque quando nós olhamos para baixo, para o lado, irmãos, perdemos o nosso alvo e que Deus nos ajude. Amém? Ficamos de pé, irmãos, e pedir a Deus que nos ajude, nos dê força e que possamos viver o dia a dia neste mundo, porque o Senhor não disse para nós fugirmos daqui, mas disse para nós vivermos este mundo olhando, fixando os olhos nele, não é? Amém. Querido Pai Celestial, ó Senhor, muito obrigado pelos bons momentos que temos passado aqui na Tua presença, ó Senhor. Deus, eu peço que Tu nos ajudes, fortaleças a nossa fé, ajude-nos, Senhor, a nós estarmos focados em Ti, ó Senhor, que a nossa mente não se perca, Senhor, com estas questões que estão à nossa volta, Senhor, mas sabemos que Tu estás no trono, ó Senhor, tudo acontece porque Tu permites, o homem não pode alterar os Teus planos, ó Senhor, por isso ajuda-nos, Senhor, a viver em humildade, a confiar em Ti e a aceitar aquele conselho que nós lemos no livro dos Salmos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ó Senhor, Deus Pai, agora despede o Teu povo em paz. Senhor, acompanha-nos até às nossas casas. Senhor, mais uma vez eu te peço que nos protejas. Senhor, Tu estás a ver, Senhor, estas situações no mundo da pandemia a agravar-se, não tem controle, ó Senhor. Mas Deus, põe a Tua mão sobre nós, protege-nos, guarda-nos, Senhor, guarda a nossa família, guarda o Teu povo, guarda os Teus filhinhos, ó Senhor. Deus, e que se Tu permitires estivermos ainda neste mundo, Senhor, que possamos voltar aqui uma vez mais, para mais uma vez aprender e dedicarmos a nossa vida para Ti, Senhor. E é no nome de Jesus que eu Te peço e agradeço, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém. Meus queridos, que Deus ricamente os abençoe, e então até domingo, se Deus quiser. Amém. Amém.